olhando todo esse material, essa pesquisa com relação ao Rola Pedra, de dizer que foi o teatro mais revolucionário que existiu em Brasília. E engraçado, Cléria, que o Zé Regino, só um parênteses, o Zé Regino, ele fala o seguinte, quando os pães do lago, da norte, da sul, vinham pra cá, aquela boa pedra, a gente é que estava iluminando os caras, com doido, entendeu? Com uma mulher, entendeu? E o Zé fala, afirma isso, que os caras saíram daqui muito mais, assim, sabe? A gente iluminou mais os pães, assim, sabe? Acho que esse é o grande, acho que esse é o grande barato daquela época, e era uma coisa, quando eu falo essa frase de, né, da mercantilização, é um pouco isso, que a gente conseguia fazer uma história e a nossa preocupação era fazer, e acho que isso era uma coisa muito que dava vida demais para o processo, né? Não que a gente não precise de produção, etc, nada disso, mas tinha uma história da gente. Quantas e quantas noites, eu lembro que o meu último porre mesmo, assim, foi no aniversário do Carlão, em que a gente reuniu todo mundo no Carecas, nem foi, não, que depois daquele, pra mim, que eu criei a coragem de tomar outra, porque até hoje, eu e Chico, a gente não se lembra exatamente como a gente chegou na casa da mãe dele, né, era aniversário de Carlão, o Chico estava chegando de viagem, de algum lugar que ele tinha ido. Aí eu e ele sentamos assim na beirada, ali na frente do Carecas, ali do lado do SEAB, né, hoje SEMAB. E aí começamos a falar de tudo que tinha acontecido, das coisas que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo aqui. E alguém teve a infeliz ideia de pedir, não sei se foi Miltinho, alguém pegou, colocou um garrafão de 5 litros de pinga com jurubeba. Pra que eu e Chico ficassem vigiando. Assim, tipo assim, ó galera, deixa aí, vocês estão sentados aí mesmo, fica aí. Aí a gente ia servir o povo e a gente dava aquele golinho básico, aquela coisa muito, muito básica, não era uma, né? Ok, só que isso era 10 horas da noite, a história acabou umas 3 da manhã, sei lá que horas que era que acabou. E aí então galera, então vamos que é o último ônibus, não sei o que, o Zunga, Finelo, Renóis, vambora, porque amanhã tem apresentação lá em Olhos d'Água, do Marechal Boi de Carro. E a gente tem que ir e tal, vambora. Aí levanta eu e Chico, na hora que a gente levanta, segura o mundo que ele vai cair. O mundo vai cair agora. Porque o negócio rodava, feito uma coisa. E a gente saiu desembestado, atravessando ali, naquela hora. Podia, né, andar ali no centro da Guatinga sem nenhum problema. Saiu aquele bando e eu lembro que era um ônibus. A única coisa que eu lembro depois era a mãe do Chico acordando a gente, porque tinha um ônibus na porta da casa do Chico. Era o ônibus que a gente deveria estar lá na porta do Teatro da Guatinga, né? Esperaram, eu e Chico não chegamos. Aí o ônibus foi buscar a gente e era assim, que a gente não tinha nem não tinha nem descido ainda a bebida, né? Tinha dormido 3 horas só. Mas a gente, só para dizer como é que funcionava, assim, a gente funcionava com a paixão de fazer, né? E até nas doideiras, nas brincadeiras, né? Então a gente era uma coisa de paixão intensa, né? Era uma paixão exacerbada, né? Era uma coisa que a gente se entregava às últimas consequências para fazer os trabalhos e tal. E acho que, então essas histórias, né? E acho que foi um foco importante ali, né? Então eu esses dias indo para o aftermercado, fiquei olhando, falei, cara, que legal que tem uma nova onda, né? Uma nova geração, aí você vê uma molecada lá, eu fico todo babando, né? Quando vejo lá a minha cria aqui, lá, o síndico lá do mercado. Quando eu vejo o síndico lá do Mercado Sul. Porque lá é assim, quando... tá pensando que chegou uma galera aí dos malabares, tem lugar pra ficar, fala com o síndico, o árbitro tá lá do outro lado. E aí, lógico, é o maior orgulho de ver, né, que essa história, né, tem continuidade, né, que ela continua acontecendo, né, que as pessoas estão, né, fazendo, né, essas histórias dos encontros, da ecoarte, né, ecofeira e tal, que está acontecendo e tal. E aí, ao mesmo tempo, a gente sente o orgulho de ter participado dessa história lá atrás, porque a gente sente a honra de ser como é que chama, os pioneiros, né? Porque não existia, né? Antes da gente, não, eu digo assim, não existia
Eu digo em Taguatinga, né, esse movimento ele começa mesmo, porque tinha uma coisa isolada, tinha o grupo Caixa d'Água. Tem o Gruda, na década de 60, o Gruda estava muito forte. Mas aqui em Taguatinga? Em Taguatinga, na 70. Sim, pois eu digo. O da Marta sai daí. Sim, eu digo, essa coisa de que era assim, era na realidade, era o Retalhos. Mas não é nem no sentido das ações, porque as ações sempre existiram. Quer dizer, com certeza nas malas de vários imigrantes aqui tinham histórias para contar. Eu quero dizer assim, é que neste momento agrega-se um grupo, né? Você tinha o Caixa d'Água que fazia o trabalho deles lá há um tempo, você tinha o Gruta que fazia um tempo, mas aí neste momento você meio que vira uma onda, né? Determinante para isso é o Rola Pedra. O Rola Pedra vai ser central. Mas acho que o Rola Pedra, ele é o na minha, posso estar equivocado, no meu conceito o Rola Pedra é o ápice de um processo, né? É quando você eclode ele e o Rola Pedra. Essas forças existiam, mas elas são muito dispersas. Mas antes do Rola Pedra era a Semana de Arte, Cultura e Faculta. Mas não tinha assim, um peso como teve, assim. Pra mim é o Rola Pedra, assim, pra mim é mais importante que do Teatro da Praça. Assim. Quando você fala que não foi o Retalhos que fez a Semana de Arte e Cultura, eu acho que é muito pelo contrário. Não, eu digo que ele era um dos pilares, né? Nem que ele não fez. Eu acho que 90% era Retalhos e 10% era o restante. Eu não consigo, posso estar enganado, eu não consigo dimensionar assim com essa coisa dessa fração. Mas eu quero dizer o seguinte, porque na realidade, o que é o Rola Pedra? O Rola Pedra vem a partir do movimento que o Fernandes, né, junto com o Marcão, fazem, mas isso já uns 2 ou 3 anos após a Semana de Arte. Né? A Semana de Arte teve a capacidade de reunir Omar Franco, Não, primeiro é a Faculta. a Faculta, A Faculta já tinha 2 edições, lá em cima, aí começa com a Semana de Arte, aí vem a Semana de Arte. Nós juntamos. É que a Semana de Arte, o que ela faz? Que é, guardadas as devidas proporções, né? Tem lá a semana de 22, era a nossa micro semana de 22. Né? Por quê? Porque, mas não é assim, era nossa, dentro da nossa história, era a nossa semana de arte moderna. Quando da minha forma, lembra, Chico? Hein, Chico? O primeiro cartaz da primeira semana de Arte e Cultura é uma réplica do cartaz da semana de 22. Não, mas o Chico fez de sacanagem por conta da minha performance. Sim, mas é uma sacanagem produtiva. Sim. Porque o que eu queria dizer é o seguinte, é que você tinha várias coisas acontecendo, né? Seja lá o Retalho, seja qualquer ação, seja o Saraiva com o Cineclube, mas as pessoas estavam meio... Né? A Semana de Arte e Cultura, que era de criar a Associação de Arte e Cultura de Taguatinga, ela pela primeira vez agrega as diferentes formas de fazer. Porque aí você tem Omar Franco e Adalto, que eram os 2 artistas plásticos que estavam fazendo um puta trabalho na cidade. Omar Franco, não precisa nem dizer, é uma referência internacional hoje, né? Fernando Carpaneda estava assim aí trouxe algumas pessoas, né? Mas já estava lá. O Carpaneda estava com 13, 14 anos na época, já estourando o underground. Isso. Aí então a Semana de Arte e Cultura traz essas pessoas para o mesmo espaço. Que aí você reúne a galera de música, você traz os grupos de apresentação lá de Ceilândia, que era o Tiquira, né, com música, você traz o Rapadura lá de Ceilândia, com Carlinhos, aí você traz o Mulambo lá do Gama, ou seja, a Semana de Arte e Cultura conseguiu fazer com que você juntasse isso. Aí criou um boom de... coisa anual, o Rola Pedra tinha um inteiro, uma grade eu inteira. entendo, eu estou sendo cronológico. Sendo cronológico, respeitando a cronologia, a Semana de Arte e Cultura acontece antes do Rola Pedra, uns 2, 3 anos antes. Quando a Semana de Arte e Cultura acaba, o Fernandes vai ser gerente do Teatro da Praça.
E aí já não acontecia mais Semana de Arte e Cultura, o movimento tinha dado uma dispersada, a gente, cada um estava já meio que... A ditadura tinha batido mais pesada. A gente tinha... A ditadura tinha batido mais Tinha pesada. entrado, eu tinha começado a Estado de fazer sítio, mímica, a né, gente com o nosso entrou em estado trabalho. de sítio. Foi Nós entramos em Zé estado de Gino foi sítio São nessa Paulo, o merda Chico foi aqui. fazer o A trabalho gente no não podia Nordeste. se reunir no meio da rua. Deu uma diluída no processo. Aí o Fernandes A diluída foi militar. por nossa indicação, não, nem chegou a ser tanto não. Era mais que a gente tinha ido... Ainda, nós tínhamos ido fazer coisas, né? Cada um tinha ido fazer coisas. Era 87 por aí, 87, 88. Era tudo chapa branca, a gente que era resistência. Taguatinga sempre com essa porra. Chapa branca, velho. E aí, nesse momento, quando o Fernandes assume a gerência do Teatro da Praça, por uns 2 anos mais ou menos, eles começam a estruturar a criação do Rola Pedra. Ele, Fernandes e Marcão vão estruturar a criação do Rola Pedra, que era o sonho, que era o barzinho na frente e o teatro atrás, né? Ali onde virou o banco depois. E aí, naquele momento, ele meio que resgata essas coisas que ele tinha vivenciado, e aí ele faz uma linha muito mais voltada, com uma vertente muito mais agarrada na questão musical. A música que passa, sai do teatro, que era uma coisa que a Semana de Arte e Cultura dava mais sustentação. No Rola Pedra passa a ter a questão da música como uma coisa importante. Aí vem o Renato Russo, vem até as Cacácia Eu particularmente não vejo essa ruptura. Não é ruptura, é um outro momento. No Rola Pedra, por exemplo, você tinha o Plínio Marx, você tinha o Humberto Pedrancini, a gente tinha o Chico Simões, a gente tinha toda a galera do teatro. Mas ao mesmo tempo, Brasília estava eclodindo um movimento de música contra os militares, extremamente revolucionário. Então era um momento de dar voz a esse movimento. Não é ruptura, em nenhum momento é ruptura. Na verdade não é separação, né? É que na realidade... Ela fala da Clélia, inclusive, Clélia, porque como eles tinham estudado no UNB, já tinham contato com essa galera da UNB, né? Então, já tinham visto as performances que o movimento teatral local tinha meio se diluído não porque abandonou, é porque as pessoas foram fazer coisas. Como a gente falou, o Chico estava no Nordeste, eu comecei a fazer minhas viagens, participar dos festivais, e cada um ia para um lugar. Não é ruptura, hipótese nenhuma. Apenas o eixo passa a ser outro. A música é predominante. A música passa a predominar, coisa que na Semana de Arte e Cultura não era. Né? Na Semana de Arte e Cultura eram muito mais músicas ou autorais aqui da galera, o MPB dava uma segurada e tal, mas o que dava sustentação mesmo era o movimento teatral, que era Mulambo, Retalhos, era o outro grupo lá do Carlinhos, ou seja, o teatro na Semana de Arte e Cultura era mais evidente. Né? Enquanto que no Rola Pedra a música passa a ser a sustentação daquele espaço, e aí com a reverberação que a música por si só já tem, né? Volta no espetáculo de teatro, no espetáculo de música, naturalmente é um momento onde o Brasília eclode numa música, assim, que em princípio já é uma música revolucionária, ela já vem com uma raiz revolucionária e ela vem no país com uma outra linguagem extremamente poética, que é a música Boca a Boca de Brasília. Então é um momento assim, o teatro não foi abandonado, nem nos outros momentos foi, mas foi um momento em que Brasília gritou, Brasília foi a vanguarda. E Brasília foi a vanguarda. Era um rock feito com o português mais bonito, mais parecido. E não é em nenhum momento, na verdade, a diluição do movimento teatral é porque naquele momento as pessoas que 3, 4, 5 anos antes
estavam aglutinadas, começaram a fazer as suas coisas individualizadas, cada um se descobrir. Por exemplo, eu era de um grupo, passei a fazer meu trabalho individual. O Chico Simões foi buscar informações no Nordeste. Natinho deixou, fez o palhaço, passou a lidar com o processo de artes plásticas, hip hop, exatamente. A gente estava num processo de redescoberta e aí vem o Rola Pedra e sustenta aquilo com o processo musical. Quer dizer, a música passa a ser o que dá a sustentação e que ao mesmo tempo nos trazia de volta. Porque a gente Nada a ver. Ele vai ser embrião até o movimento negro. Eu coloquei lá. Aqui, ainda bem. É para força dos gays. só enquanto ação, enquanto espaço estratégico. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Rola Pedra, ele é o ápice de uma história, né? Quer dizer, você vem acontecendo coisas, aí o Rola Pedra vem e cristaliza isso como um eco muito mais poderoso do que o que até então acontecia. Porque aí ele envolve pessoas que estavam fazendo um processo de crescimento nacional, né? Quando você ocorre, né? Você imagina, você ouvir lá na frente do Rola Pedra, o Renato Russo cantando clipe em cima do caminhão, né? Mas ou seja, eles estavam criando essa nova onda, né? Eles estavam sendo embrionários de um momento fabuloso. Eu acho que essa história, esse momento 85, 91, 92 foi muito forte.